Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma entrevista aqui no Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção. Dessa vez com a engenheira civil Carolina França Lacerda, que é também diretora de comunicação do Sinduscon. O Sinduscon tem na comunicação em Goiás uma longa tradição, né? O Sinduscon foi quando ainda existia jornais impressos, revistas impressas, o Sinduscon reinava, o Sinduscon chegou a ter um informativo impresso semanal, eu me lembro que circulava nas sextas-feiras com a jornalista Joelma, que agora está na Federação do Comércio. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, muito obrigada. Carolina, você é uma engenheira civil que tem essa interface com a comunicação. Por quê? Eu acho que começou no meu primeiro estágio. Na verdade, eu quando estagiava na Borsa Landeiro, na parte de orçamento e controle, eu acabava revisando as peças para a equipe de marketing para poder liberar. E com isso eu comecei a Quer gostar dizer, dessa você se área. apresentou para o trabalho se apresentou para você, e aí, como você já não deve ter nada para fazer como engenheira civil, você também agora assume essa parte de comunicação. É difícil, é algo que você goste? Eu gosto, eu acho que além de gostar, eu enxergo isso como uma mola propulsora para o sindicato, né? Eu acho que a gente precisa de estar disseminando as boas práticas que a gente tem, tanto as empresas quanto o sindicato. Acho que quem não é visto não é lembrado. Como que está a comunicação do Sinduscon hoje? Hoje a gente está muito forte, né, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Infelizmente a gente não tem mais a versão impressa, até Ninguém tem. mas ano Não se passado a sinta, gente fez, não se sinta culpada. ano passado a gente fez 100 tiragens, se não me engano, e distribuiu para alguns sindicatos e algumas federações, além da revista digital também, né? Tá. O Sinduscon continua circulando normalmente a sua revista digital, como também as outras entidades que sobreviveram aí à reforma trabalhista, estão sobrevivendo à reforma tributária, ao Covid e a tudo mais. Bom, Carolina, mas vamos falar aqui sobre déficit habitacional, que ainda é um desafio em Goiás e no Brasil, e da qual você é uma especialista. E eu te perguntava antes da gente começar, o déficit habitacional nunca vai acabar, né? Porque, olha, eu comecei nos anos 1980, e aí eu já lia que nos anos 1940 já se falava em déficit habitacional. Nunca vai acabar, né? Nunca vai acabar. Por quê? E se essa expectativa que a gente tem, que as gerações mais novas não querem comprar, também não é verdade. Chega uma hora que todo mundo quer sua casa, né? E não vai acabar, tende a não acabar por N motivos, né? Nosso sistema de produção ainda é muito arcaico, as nossas legislações são muito diferentes, né? Então, a gente precisa de falar de processos de industrialização, não só no canteiro, mas também na produção dos projetos. Um projeto em Goiânia, por exemplo, ele pode ter metragem mínima de 36, 37 metros quadrados, para 2 quartos mais um banheiro. Em Aparecida, isso vai para 43. Então, só de você variar o projeto, você vai variar todos os outros itens que decorrem dele. Quais são os principais gargalos que impedem a população de ter a sua casa própria, para além de, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa? Se resume ao dinheiro, né? Mas não só isso, a gente também, a nossa capacidade produtiva, ela acaba sendo um pouco abaixo. Com a alteração do Minha Casa Minha Vida, aí em junho de 23, isso melhorou um pouco, a nossa representatividade, junho de 24, melhorou um pouco. Goiânia chegou a ter aí 30% dos lançamentos no Minha Casa Minha Vida, esse número era em torno de 10%, mas vende-se tão rápido que voltou a ter uma oferta de 10%, 10, 12%. A grande dificuldade é a renda, é a formalidade da renda e a questão da poupança, né? O brasileiro, por natureza, ele não tem uma poupança. Então, como a Caixa limita até 80% do financiamento, os outros 20% é a grande dúvida do cliente, como que ele vai pagar.
Quer dizer, se não poupar, vai ter dificuldade para depois arrumar um financiamento para comprar a casa, né? Exatamente. Que é um problema cultural do brasileiro. Exatamente. Tá, Carol, o Minha Casa Minha Vida, como que ele está hoje? Eu te pergunto porque começou muito forte, lá acho que no governo Dilma, se eu não me engano, por ali, né? Dilma, mãe do PAC, né? Então, assim, e foi uma grande bandeira do governo do PT naquela época. E hoje, assim, o Minha Casa Minha Vida existe, mas não mais com aquele impacto, pelo menos aquele impacto de mídia, que todo mundo tem a percepção, você entende bem disso, você está na área da comunicação. Como está ele hoje? Olha, a gente teve esse ano o maior orçamento para o FGTS. Está funcionando? Está funcionando, está funcionando. Né? O que acontece é que foram criadas regras para restringir o acesso de qualquer construtora, para restringir um pouco, para trazer maior qualidade. A gente estava falando antes, né, de que operar com caixa não é fácil. Realmente não é fácil, mas uma vez que você entende que tem que fazer... Não vou emitir minha opinião sobre a caixa. Uma vez que você entrega todos os projetos de forma adequada, executa de forma adequada, a Caixa, ela Faltou é o um banco... carimbo. A Caixa é o banco que mais Assinatura não analisa. confere. Não, mas isso, a pandemia melhorou muito. Por incrível que pareça, antigamente a gente imprimia, assinava, escaneava e mandava o documento. Hoje, o certificado digital acaba resolvendo tudo. Né? Então, mas é critério, né? Eu acho que quando a gente trata pessoas que vai dar habitação para pessoas que não têm condição, que não têm aquela condição de exigir o mínimo garantido, é muito importante o papel da Caixa, porque ela faz isso. Né? Ela faz com que as construtoras entreguem produtos de qualidade para que não tenham tantos problemas. No setor da construção civil, e depois a gente saindo da indústria, partindo para o comércio, no setor de imobiliárias, sempre se fala que é legal você morar próximo do seu trabalho, é qualidade de vida, você morar próximo de uma região que tenha escola, padaria, farmácia. E isso com o Minha Casa Minha Vida ainda tem aquela coisa dos apartamentos das casas serem muito distantes desses centros e ter essa dificuldade? Existe, mas isso é uma questão não do programa, e sim do município. É uma falta de adequação do município a uma legislação coerente a isso. Goiânia, na revisão do plano diretor, a gente discutiu muito com a prefeitura, tanto é que dia 12 de junho do ano passado foi aprovada a lei de HS em Goiânia. HS? Habitação de interesse social. Ela foi inspirada na lei de São Paulo. É como se você colocasse uma mancha que toda a cidade pudesse ser habitação de interesse social. Então, isso fez com que a gente do segmento econômico, conseguisse competir mais próximo do médio e do alto em terrenos mais próximos do centro urbano. Né? E também cabe a gente lembrar que, assim, muitas vezes esses empreendimentos são que levam água, esgoto e energia para essas regiões. Né? O que deveria ser obrigação do município. Né? É muito engraçado. A gente, quando vê o empreendimento do Minha Casa Minha Vida, às vezes a gente acha distante. Mas na empresa que eu trabalhava, a gente entregou em 2014 e agora entregou o empreendimento na Vila Oliveira. Quando eu comecei a ir para lá, tinha uma curiosidade que eu olhava, Aparecida, perto do Veiga Jardim. E era muito engraçado, porque eu olhava as casas e não tinha hidrômetro, o que era indicativo de que essas casas não tinham água abastecida pela Saneago. Depois que a gente fez o empreendimento, que fez a interligação, as casas começaram a ser ligadas, porque o empreendimento levou água e esgoto para essa região. Né? Então, é um ajuste entre adaptar a legislação aos programas para que seja atrativo. Né? Muitas vezes a gente não fecha um terreno numa avenida mais próximo, perto de ônibus e tudo mais, por conta do preço do terreno. Porque você já tem que fazer tanta infraestrutura, tanta coisa, que não fecha na conta. E o que tem sido feito pelo Sinduscon nessa área de moradias populares? A gente tem se aproximado tanto dos municípios, principalmente, né, Goiânia e Aparecida, e também da Caixa Econômica. Né? Então, a gente tem rodadas recorrentes com a Caixa para discutir justamente como não entregar faltando carimbo, assinatura,
para que a gente entregue da melhor forma possível para a Caixa, para que o rito aconteça da forma mais rápida. Carol, e como que é o impacto do Minha Casa Minha Vida atual para as construtoras locais? Goiânia, você falou aí que tem um grande número de edificações do Minha Casa Minha Vida. Para as construtoras locais, assim, é uma coisa que todas aproveitam, é um mercado nichado? É um mercado que quando, ainda mais no cenário de taxa de juro alta, às vezes a gente olha e acha ele muito atrativo. Não é um mercado fácil, mas é um mercado oportuno agora, né? Você tem uma velocidade de venda mais rápida, mas em contrapartida, o seu preço não sobe tanto quanto dos outros segmentos, porque você tem ali o teto, querendo ou não. É um mercado difícil, mas é um mercado com muitas oportunidades. Até mesmo porque ele tem ainda uma baixa representatividade quando você olha a nível de Brasil. A gente tem aí Sudeste com 50% de operação no Minha Casa Minha Vida, Nordeste com cerca de 55%. Então, quando a gente tem 30% de oferta e 12% de estoque, você vê que ainda tem espaço para crescer o Minha Casa Minha Vida. Vamos falar aqui agora nas 3 cidades mais populosas da Grande Goiânia. Goiânia, Senador Canedo e Aparecida. Em qual desses 3 locais o problema de moradia popular é mais grave? Mais falta? Lógico que numericamente vai ser Goiânia, né? Mas Goiânia, com o ajuste com a lei de HIS, isso acaba que tem muitos projetos rodando para acontecer. Em segundo lugar, seria Aparecida também, por conta da quantidade. Mas no caso de Aparecida, de Senador, a gente ainda tem um problema mais grave ainda de legislação. A legislação lá ainda é mais ultrapassada que a de Aparecida. E a questão da renda. A composição da renda de senador acaba sendo uma renda muito informal. Então, por mais que ela tenha um déficit, é difícil de eu suprir esse déficit com a qualidade da renda que tem lá hoje. Então, precisa também de um trabalho de melhoria dessa renda do entorno. Quer dizer, as legislações são municipais, né, nessa área. Então, cada cidade você encontra uma realidade diferente. Exatamente. Tá. O crédito imobiliário, que sempre foi um fator decisivo para o setor da construção, como que ele está hoje? Agora, o relacionamento mesmo com os bancos públicos, com a Caixa, não sei se entra o Banco do Brasil nisso, tudo. Como que é esse relacionamento e essas oportunidades? E também, aonde tem oportunidade, também tem ameaça, né? Como você vê esse cenário? Vamos falar primeiro Oportunidade. Não, vamos falar primeiro para as construtoras. Uhum. O crédito, como a gente estava conversando antes, a gente está com 125 bilhões no FGTS esse ano. É lógico que no final do ano vai faltar, isso é um copo. Né? E à medida que o ano corre, isso vai secando. Então, o primeiro ponto de ameaça é as construtoras deixarem para contratar tudo no final do ano. Vai faltar dinheiro, é lógico. A gente tem 125 e em janeiro foi consumido 15. Então, na proporção, não vai durar até o final do ano, né? Mas é mais do que foi dado ano passado. Então, tem espaço. É uma questão do momento em que a incorporadora vai estar com tudo pronto para entrar. E eu acho que também desenvolver um relacionamento mais próximo com a Caixa, isso é muito importante. Né? Entender quais são os projetos que têm maior aceite com a Caixa, que vai ter maior valor de avaliação, que tem maior demanda. A Caixa tem N números. A engenharia da Caixa, qualquer incorporador que tenha ali um relacionamento, seja no atacado ou no varejo, consegue sentar com a engenharia e entender quais são as ameaças do projeto. Tá. Agora, para o cidadão comum, como que é esse financiamento hoje? Ele é mais fácil do que era, mais difícil? Ele está mais difícil, mas muito mais por conta do comprometimento de renda, né? Pós-pandemia, a gente vê que a renda não subiu tanto, né? E a renda não está tão formal. E muitas vezes essa família está se endividando de uma forma que prejudica ela, seja no cartão de crédito, no cheque especial, né? Isso acaba influenciando no limite que é liberado. Os números de inadimplência no Brasil são, assim, calamitosos, assustadores, Sim. é filme de terror. Então, nesse cenário, realmente é muito complicado, né? Porque o banco também tem que se resguardar. Tem que se resguardar, exatamente. Agora, mas você vê assim, mas ao mesmo tempo que você fala isso, e que a gente sabe dos dados macroeconômicos do país, que a renda está muito comprometida, você fala que os bilhões desse ano não vão ser suficientes. Isso é por quê? É porque a demanda é muito alta?
Eu acho que é uma junção de fatores, né? Acaba que você tem mais 2 anos aí do governo pró, né, Minha Casa Minha Vida, então as construtoras que estão pensando em lançar daqui 3 acabam antecipando o projeto dela, né? Porque não Então você sabe se o próximo governo vai ter o vai mesmo vir com esse apetite. mesmo olhar para o social, para o Minha Casa Exatamente. Minha Vida. Tá. E quais tecnologias e materiais diferentes, inovadores, estão sendo utilizados em Goiás para tornar essas habitações de interesse social mais viáveis e mais sustentáveis? A gente tem aí desde a verticalização da alvenaria estrutural até 20 pavimentos, até 25, se não me engano, tem construtora fazendo. E a gente também tem a parede de concreto. A gente já tem aí empreendimentos com cerca de 18 pavimentos, que é parede de concreto, né? A gente vem discutindo também dentro do Sinduscom a questão do painel leve, né, e o uso do drywall na parte interna. Isso faz com que os empreendimentos sejam mais rápidos, precisem de menos mão de obra e até mesmo mais limpo, porque gerando menos resíduo. São mais baratos? A gente acaba que o tempo influencia muito. Na medida que eu construo mais rápido, ele acaba ficando mais barato. Porque Agora, se eu for construir no mesmo tempo que as outras tecnologias, daí vai ficar pau a pau, praticamente. tá, qual que você acha que vai ser o futuro do déficit habitacional no Brasil? Acho que ele vai cair, acabar não vai. Né? Mas você acha que ele tende a cair? Como que você vê isso? Ele depende muito localmente de políticas públicas municipais e estaduais, né? A CEBIC recentemente fez um estudo desse mapeamento desses cheques, né, que a gente chama, que aqui a gente tem, no caso, só o cheque estadual, que é de 47 mil, mas é crédito de ICMS, acaba sendo difícil de operacionalizar, mas é fundamental que o Estado e o município olhem para isso como diminuir a entrada do cliente. Aqueles 20% que a Caixa não financia, está diretamente ligado são nesses cheques. Na medida que Estado e município têm as contrapartidas nisso, o déficit vai cair, porque mais pessoas vão conseguir comprar. Carol, você não acha que assim fica tudo muito em cima do poder público, não? Fica, mas acaba que é um programa muito importante. Eu acho que na medida que a gente tem uma taxa de juro tão estável no Brasil, e tão alta no Brasil, é importante que o poder público olhe para isso. Daí uma opinião particular minha, né? É lógico que a gente precisa de habitações como FAR, FDS, que são praticamente que doadas para as pessoas. Mas eu enxergo no Minha Casa Minha Vida a possibilidade daquela pessoa que tem a renda e que ela efetivamente trabalha conseguir comprar o imóvel dela. E estudos da Brain, vários estudos mostram que quando a pessoa passa a ter um imóvel, ela deixa de ter uma preocupação. Ela vai ter a preocupação do boleto dela com certeza, mas ela não vai preocupar, normalmente ela pode estar um pouco mais próxima do trabalho dela. Essa habitação ela vai ter uma qualidade, porque ela vai ter que atender norma de desempenho, e ele não vai ficar pensando, será que mês que vem o meu aluguel vai subir? Será que o proprietário vai tomar a casa? Né? Além da questão de toda a manutenção que vai ficar menor. Normalmente isso é um condomínio que vai oferecer um lazer para o filho dela ou até mesmo para ela. Então eu acho que são políticas públicas que precisam de ser observadas, sim. Tá, e o que você acha, por exemplo, é muito forte no Brasil inteiro o mercado de aluguel, né? E o mercado de aluguel está sempre aí, pelo menos placa de aluga-se tem demais, né? Principalmente para imóveis comerciais. O mercado de aluguel, qual que é o impacto do Minha Casa Minha Vida nele ou não tem impacto? O que você acha? Na medida que, né, é engraçado, eu tenho vários imóveis, Minha Casa Minha Vida, que é justamente voltado para o aluguel, particular meu. Mas não é uma procura muito grande, por quê? Como você tem a curva você tem o teto, eles são imóveis que não valorizam tanto quanto outros imóveis. Mas são imóveis que você consegue um aluguel alto. Porque muitas vezes é uma região que tem baixa disponibilidade, então o aluguel acaba compensando. Você tem sim os imóveis, é lógico que tem, mas sempre tem procura. Né? E acaba que você também, quando a gente fala também, você acaba concorrendo com aquela kitnetzinha que o pessoal faz. Às vezes pega 1, 2 lotes mais afastado, faz uma kitnet, e aquilo ali não vai oferecer lazer, não vai oferecer segurança, não vai oferecer conforto. Então você tem esse tipo de concorrência, mas sabendo escolher é um bom investimento, sim. Tá, pelo que você pode perceber aí, o governo, na verdade, ele tem mais
1 ano e 9 meses, né? 1 ano e 8 meses. O Minha Casa Minha Vida, o futuro imediato dela, é um futuro, no seu entender, promissor ou não? Sim, com certeza. Né? Inclusive, várias incorporadoras estão aprovando o projeto nesse momento, né? E a gente vê que dentro da velocidade de absorção dessas unidades, o Minha Casa Minha Vida é mais rápido, né? Então, com certeza, a gente vai ver aí até o final do ano que vem muitos produtos sendo lançados. Esse Muitas Minha oportunidades. Casa Minha Vida é melhor do que o Minha Casa Minha Vida passado? Acho que a gente, pós-pandemia, a gente está em outro mundo, né? Acho que a gente está em outra condição. E até economicamente, a macroeconomia é complicado de você comparar, porque você teve muita alta de material e você está no cenário externo do Minha Casa Minha Vida de taxa de juros muito alta. Então, quando eu olho esse ambiente, hoje Minha Casa Minha Vida está melhor do que o outro. Mas não por uma condição dele, muito mais por uma condição do meio externo dele, né? Mas tem que ficar atento aí com a questão da alta de material, que isso influencia diretamente. Não só de material, né? Alta taxa de juros. Se o juro está alto, o financiamento vai ficar mais caro. Você já sentiu um reflexo disso? Já se sente ou não? No caso do Minha Casa Minha Vida, a taxa de juros, tanto para o cliente quanto a nossa, ela é congelada. Então, ela não tem a influência dessa taxa externa. Então, por isso mesmo que o Minha Casa Minha Vida fica mais atrativo do que um SBPE. Porque ele está congelado meio a Selic. É lógico que se a gente tiver uma explosão, a taxa estourar muito, o governo pode vir e impactar essa taxa? Pode, mas acho mais difícil. Pois é, agora, assim, pessoalmente falando só como comunicador, eu acho que o Minha Casa Minha Vida, como o Bolsa Família, tem que virar política de Estado, né? O Bolsa Família virou política de Estado. Se não virar política de Estado, esse programa muito ligado ao governo de esquerda, tudo, depois realmente as construtoras têm razão mesmo, né? Em se precaverem e lançar tudo que tem para lançar agora, porque não sabe o que vem por aí, né? Acho que é mais por aí. Bom, pessoal, nós conversamos aqui com a diretora de comunicação do Sinduscom, a engenheira civil Carolina França Lacerda, que falou para a gente sobre habitação de interesse social. Carolina, muito obrigado muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho na comunicação do Sinduscom, nessa gestão jovem, nessa gestão moderna, né? Cheio de jovem no Sinduscom. Você vai lá, pode ser tudo seus netos. Muito obrigado, Carolina. Obrigada. Obrigado, pessoal, e até a próxima.